5 histórias de terror assustadoras que aconteceram no passado. Você compraria um anel, por exemplo, que pudesse causar sua morte? E uma pintura assombrada que espalha medo e terror por sua casa? Você teria coragem de pendurar na sua sala da sua casa? Separamos para você uma lista com histórias assustadoras de terror que aconteceram pelos cantos do mundo. Número 1. O misterioso quadro que resistia a incêndio. Essa pintura retratando um garoto triste, feita por Bruno Amadio, é uma cópia que foi reproduzida em massa e que repercutiu bastante na mídia. Um bombeiro alegou que a pintura tinha sido causa de vários incêndios em diversas casas. Segundo relatos, tudo chegava a ser destruído nos lares, só o quadro que permanecia intacto em todos os registros de incêndio. O tabloide Teen Sun acabou fazendo uma matéria relatando que o quadro era assombrado e que incitava incêndios. E desde então o caos foi instaurado. Tempos depois, a BBC investigou o caso das pinturas e revelou que elas estavam cobertas por um verniz repelente de fogo e por isso que os quadros permaneciam intactos durante os registros de incêndio. O Anel de Valentino. Este anel possui uma joia chamada de Olho do Tigre incorporado e pertenceu a uma das maiores estrelas do cinema do mundo de Hollywood, Rodolph Valentino. O astro morreu de uma úlcera perfurada e as pessoas começaram a colocar a culpa à causa da morte do anel, alegando que o utilitário para Deus era mal assombrado. Segundo a lenda, Valentino mostrou o anel a um amigo e o mesmo afirmou que ele tinha a visão pálida e mortal. Tempos depois, Valentino fracassou na bilheteria e morreu dentro de 6 anos. Após a morte do astro, um gangster chamado Joey Cassino comprou o anel, mas se recusou a colocar no dedo até que a maldição tivesse desaparecido. Passado alguns anos, ele resolveu colocar o objeto entre os dedos. E uma semana depois foi morto devido a um acidente de automóvel. Tempos depois, ele foi parar nas mãos de outro dono que também morreu em seguida. A cama de beliche mal assombrada. O caso dessas beliches se tornou tão famoso que foi parar em um programa de Ulster Mysteries. Um casal chamado Alan e Deb levaram uma cama de beliche para a casa onde moram. E depois de uma mudança de local de dormitórios, coisas estranhas começaram a acontecer. As crianças da casa ficaram doentes, o rádio da família ligava sozinho e pulava de estação para estação inexplicavelmente, e os filhos começaram a alegar que avistavam uma bruxa. Um belo dia, voltando para a casa sozinho, Tal ouviu uma voz dizendo: "Vem aqui", do fundo da garagem, e avistou um fogo começando a subir. Quando ele subiu para pegar um extintor e voltar para apagar as chamas, o fogo havia desaparecido misteriosamente. Devido ao caos, os Towns resolveram pôr fogo no beliche, e só assim os estranhos acontecimentos misteriosos pararam de acontecer. A caixa mal assombrada. Jacob Cooler havia ordenado que seus ajudantes criassem uma arca para o seu primeiro filho. Jacob Cooler havia ordenado que seus ajudantes criassem uma arca para seu primeiro filho. Descontente com o resultado, o cara bateu nas costas dos seus ajudantes e ele acabou morrendo. Prometendo vingar a morte, o outro companheiro passaram sangue seco de coruja no peito, e um homem que se denominava exorcista acabou amaldiçoando o peito dos rapazes. Tempos depois, um total de 17 mortes foram atribuídas por conta da região amaldiçoada. E os filhos de Coley também morreram, todos pela mesma causa. Annabelle, a boneca assombrada. A antiga boneca havia sido comprada pela mãe para dar à sua filha Donna no ano de 1970. A boneca sempre foi colocada na cama da garota em um pequeno apartamento que dividia com seu amigo Andy. Tempos mais tarde, ela começou a fazer coisas estranhas e assustadoras.
A boneca aparentemente tinha capacidade de se mover por conta própria, pois quando a menina voltava para casa, encontrava seu antigo presente em uma sala diferente de onde tinha deixado. Certo dia ela chegou em casa e encontrou uma mensagem dizendo: "Ajude-nos". Mais tarde, sangue começou a aparecer da boca da boneca. A dona solicitou uma sessão espírita onde foi relatado que o brinquedo se chamava Annabelle. E uma garotinha de 7 anos que tinha sido encontrada morta em um terreno de um apartamento, o espírito foi encarnado na boneca para que ela pudesse ter uma companhia. Em uma noite do seu quarto, Angel foi atacado por uma estranha força invisível que o deixou com marcas de garra no peito. Com medo, os amigos solicitaram a presença de investigadores paranormais e eles constataram que a boneca era um espírito demoníaco que buscava um hospedeiro humano e caçava fraquezas emocionais em garotas. Os investigadores levaram a boneca do apartamento para um museu oculto, onde ela permanece presa. Segundo relatos, a boneca ainda se move ao redor dos lugares e rosna para os visitantes.